Bom, pessoal, boa tarde. Esperar só mais um minutinho aí para mais algumas pessoas entrarem, mas a gente já vai começar. A ideia é a gente começar no horário, para todo mundo conseguir aí cumprir o horário. Só mais um minutinho aí a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Então, a gente está... primeiro agradeço a presença aqui de todos. Aí, quando o pessoal for entrando, ele já vai entrando aqui na apresentação. A ideia aqui é a gente fazer a apresentação falando um pouquinho sobre as mudanças aí da norma do IFRS 16. Então, eu vou primeiro apresentar a empresa Cisfera. Meu nome é Vivian, né? Para começar, desculpa. Meu nome é Vivian, eu sou da Cisfera. E depois eu vou falar um pouquinho da Cisfera, vou falar um pouquinho da Virtus também, para quem não conhece ainda. Eu sei que tem alguns clientes nossos aqui. Depois a gente vai entrar sobre os desafios da manutenção do processo da norma. A gente está num período aí bem onde todas as empresas estão renegociando contratos, então como fazer essas renegociações. Então o Edmir da Virtus ele vai falar um pouquinho desse assunto. Depois eu vou passar por algumas telas do Cisfera para vocês conhecerem um pouquinho, para quem não conhece ainda, a respeito de como é o Cisfera IFRS 16, né? Como seriam os passos para você começar a utilizar a ferramenta. Depois disso, a gente vai ter o Fabiano Perini, que ele é o responsável ali na Lojas Kerish, na parte contábil, e vai poder falar um pouquinho sobre os desafios da aprovação do projeto, que ele já passou dessa parte de o desafio, como ficou depois de automatizar o processo, né? Sair do Excel e começar a automatizar. Então, eu acho que isso vai agregar muito para a gente, para as pessoas para as pessoas verem aí um caso mesmo que aconteceu, né? Como que ele chegou na tomada de decisão. Depois a gente vai abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem enviar no chat. A gente vai estar olhando, se a gente conseguir responder, a gente responde na hora, senão no final, na hora que a gente estiver fazendo todas as perguntas, a gente responde todo mundo, ok? Então vamos lá, começar um pouquinho, é rápido aqui a minha parte da apresentação das empresas. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho a Cisfera, quem não conhece ainda, nós somos uma empresa brasileira, mas temos uma atuação mundial. Então, a gente está no Brasil, que foi onde nascemos, né? Nós temos aí no Brasil 3 escritórios, a gente tem escritórios em Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo, e temos também atuação fora do Brasil, como Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Portugal. Então, em todos esses lugares a gente tem clientes utilizando o Cisfera. A nossa solução surgiu com foco na parte de planejamento, budget e forecast e consolidação contábil financeira. E ao longo do tempo, a gente foi vendo que o Cisfera, devido à flexibilidade que nós temos, a gente conseguia atender algumas outras necessidades, e é isso que eu vou mostrar aqui nesse slide, contando um pouquinho da nossa história. Então, a gente está no mercado desde 2003 com o nosso primeiro cliente, até hoje ele continua conosco.
Tivemos algumas parcerias aí no caminho, então a gente tem uma parceria global com a MicroStrategy desde 2006. Temos a nossa atuação mundial começou em 2008 e exatamente como eu estava falando, a parte de sermos flexíveis, conversando com o Edmir, né, que é uma pessoa que conhece bastante a parte de contabilidade, nós vimos que a nova norma do IFRS 16 entrou a partir do ano passado, né? As empresas precisavam fazer essa contabilização de forma diferente, e aí a gente viu que, devido à flexibilidade do Cisfer, a gente consegue atender, e é isso que a gente vai demonstrar para vocês hoje. Aqui, só para mostrar que a ideia de mostrar que a gente está no mercado desde 2003, apesar da necessidade do IFRS 16 ser a partir de 2019, né, desde o ano passado, a solução, né, o software, ele já está muito estável, né, porque a gente já está há mais de 10 anos no mercado trabalhando nele. Então, a gente juntou, né, o nosso software junto com a consultoria da Virtus, que conhece mais de 15 anos aí na parte de consultoria de negócio e também realizando treinamentos, juntando essas forças, surgiu a nossa solução do Cisfera for IFRS 16. Então, um pouco diferente das soluções de mercado, a gente tem, não é só técnico ou não é só de negócio, nós juntamos essas duas forças. Tá? Aqui alguns clientes que utilizam na parte do IFRS, tá? A gente tem mais de 100 clientes, aí eu não vou colocar todos, porque são projetos diferentes, mas aqui alguns clientes para vocês conhecerem na parte de IFRS. E quem vai conversar hoje com a gente vai ser o pessoal da Lojas Kirsch. Tá? Falando um pouquinho da Virtus, então, eu já falei que eles estão no mercado há mais de 15 anos de experiência na área de contabilidade, na área de treinamento, né? Ele oferece cursos, treinamentos, não sei se vocês conhecem. O Edmir é o principal executivo da empresa, então a gente colocou aqui um pouco das informações dele e ele vai estar aqui junto com a gente falando um pouquinho dessas renegociações, desses desafios que as empresas estão tendo. Então, mas para vocês conhecerem também essas empresas. Um pouquinho do Edmir e da empresa Virtus, tá? Agora eu vou passar para o Edmir, que vai falar um pouquinho sobre os desafios da manutenção do processo e vou te passar, tá bom? Posso continuar por aqui, Edmir, e você vai me falando? Não, bom, boa tarde a todos primeiro. Se for possível compartilhar por aqui, melhor, mas senão eu dou comando, você vai fazendo por aí. Tá. Só mandar o comando para você. Deixa eu só te achar aqui, achei. Admir, acho que vai ser por aqui mesmo, porque eu não estou conseguindo. Não tem problema. Tá? Vamos ver por aí então. Pode ir. Deixa eu só tirar o meu vídeo para diminuir aí o consumo da internet. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar, antes de chegar na contabilização, vai ser referente aos processos que as empresas, né, ou passaram ou estão passando. Então, pode ir colocando aí. O primeiro processo, né, a primeira fase do processo, fazer o levantamento de todos os contratos, né, então nós temos aí contrato, e é um caso interessante, né, não é só o contrato de locação, né, locação eu diria que é uma boa parte, mas nós temos aí também contratos de serviços, né, que pode ter aí, né, o conceito do arrendamento mercantil embutido no contrato de serviço, acho que esse é o maior desafio também, né, enfim, então além do levantamento de todos os contratos, nós temos aí também que chamar atenção aí para os contratos de serviços, fornecimento, cessão de crédito e tudo mais, né. Bom, depois nós vamos para a segunda fase, né, que é justamente fazer a análise. Bom, será que todos esses contratos, né,
eles estão enquadrados na IFRS 16, né? Então, primeiro, né, verificar, será que esse contrato, né, que eu tenho de locação, realmente tem aí o conceito de controle do uso, né? Essa é uma análise que as empresas têm feito também. Depois verificar, bom, o contrato é de baixo valor, né? Esse é um ponto importante, que embora a norma em específica, ela não coloca lá o baixo valor, que no caso seria aí, na norma contábil não tem isso, foi determinado em torno de US$ 5.000 aí, o baixo valor do ativo subjacente novo, né? Então, esse é um ponto importante também. Caso a empresa tenha algum ativo em uso, né, em fazendo a análise, tem que levar em consideração o ativo subjacente novo, né? E é um ponto importante, não é o grupo do ativo, é o ativo individual. Então, se ele individualmente estiver abaixo de US$ 5.000 e o grupo, mesmo que seja um valor material, ele está desenquadrado da norma, tá? Também foi colocado também na norma contábil como isenção do enquadramento contratos inferior a um ano, tá? Então, isso não quer dizer que a empresa vai fazer contratos inferiores a um ano e renovar anualmente, né? Então, caso tenha essa situação, obviamente que a auditoria vai estar atenta para que esse tipo de contrato esteja enquadrado, né? A questão do prazo indeterminado, né, e também, ou seja, muitas vezes você tem um contrato em aberto, né, tem 5 anos, passados 5 anos, e o contrato é aberto. Obviamente que não é porque o prazo está indeterminado, é que ele está desenquadrado da IFRS 16. A empresa vai ter que fundamentar, inclusive para a auditoria, que ela não consegue mensurar o prazo, né, tá? Então, obviamente que se ela tem aí um ponto, e é sabido que, estrategicamente, ela tem ficado 5 anos, né, naquele ponto, ou renovado o contrato a cada 5 anos, então, embora o contrato seja indeterminado, talvez esse prazo de 5 anos seja aí exigido pela empresa de auditoria. E muitas vezes também tem os valores variáveis, né, ou seja, muitas empresas têm um contrato de locação que, a partir do momento que fatura mais, pagam um aluguel maior. Isso é muito comum em lojas e shopping, né? Então, esse valor variável, ele está fora do enquadramento da IFRS 16. Tá? Então, fazendo essa primeira análise, nós temos aí poucos contratos, quer dizer, ou seja, já eliminamos alguns contratos e naqueles contratos, né, que foram selecionados, e aí sim, né, nós temos aí o terceiro passo, e nesse terceiro passo, o que nós temos? Bom, verificar quais são as parcelas remanescentes, né, ou seja, a partir, muitas empresas adotaram o método retrospectivo simplificado, ou seja, a partir de 1/1/2019 para frente, né, não fazendo aí o retrospectivo completo, ou seja, não necessitaria buscar desde a origem do contrato, né? Então, se meu contrato iniciou-se em 2005, eu não preciso buscar meu contrato em 2005, eu parto do pressuposto que fica em janeiro de 2019, e parcelas remanescentes. Então, a maioria das empresas optou por isso, né? Ou seja, então é importante, nesse caso, uma vez que o contrato ele foi selecionado, verificar quais são as parcelas remanescentes, né? Um outro ponto importante é a taxa de desconto, ou a taxa incremental, né, que a própria CVM coloca lá como taxa incremental no Brasil, né? Inclusive, a CVM, ela coloca essa questão da taxa incremental, tanto real como nominal, né, no próprio comunicado, no ofício circular que a CVM colocou o ano passado, no dia 18 de dezembro, que é o ofício circular do número 2 de 2019, né, eles colocaram que a empresa pode usar tanto a taxa real como a taxa nominal, porém vai ter que colocar em nota explicativa, né, a diferença entre elas, né. Depois, eventualmente, se sobrar tempo, a gente pode ver aí até o que a Lojas Renner colocou como nota explicativa, né. Mas a taxa de desconto nada mais é do que pegar esse contrato, né, que eu tenho de longo prazo, lá, vencendo aí 5, 10 anos, e trazer tudo a valor presente, né. E a questão, né, aí já incluindo aí uma parte mais característica do Brasil, já que na norma internacional não tem o PIS e COFINS, né, isso é uma característica no Brasil, do PIS e COFINS, né. A questão, né, no começo também bom, eu vou trazer meu passivo a valor presente, com o PIS e COFINS embutido ou não embutido no cálculo, né? E, eventualmente, na época, no meio do ano, o IBRACON se posicionou
que deveria ser o valor líquido, e a CVM, nessa circular, colocou de que o PIS e COFINS deveria estar dentro do passivo, ou seja, o passivo deveria ser aí o valor bruto e não o valor líquido do PIS e COFINS. Então, se uma empresa, por exemplo, paga R$ 10.000 de aluguel, né, e tem aí menos 9%, você paga 9.100 de valor líquido, não é o 900 que tem que trazer valor presente, seria os 10.000 a valor presente, né? Mas seria só para ter uma ideia, né? Então, eventualmente, esses seriam os dados aí para fazer o cálculo, né? Então, seriam os processos aí que as empresas têm optado, têm passado por isso aí. Como é que fica em termos de contabilização, né? Então, só para colocar em termos de contabilização, o que nós temos é o seguinte, né? Num contrato de locação, um ponto que é importante colocar é o seguinte, não é porque ele está escrito locação que vai ser despesa de aluguel, né? Então, nós temos uma característica de que um arrendamento, né, operacional, ele dificilmente, ele só estará enquadrado como operacional na exceção, né? Então, Vivian, você pode até seguir um pouquinho mais, por favor. Então, neste caso aqui, nós temos que a tendência é não termos mais o arrendamento operacional. Essa é a tendência, né? Então, tem um esforço muito grande, não só no Brasil, mas a nível mundial, de nós não termos o arrendamento operacional. Por que não tem? Justamente porque com o arrendamento operacional, o passivo fica oculto. E o objetivo dessa norma é trazer esses passivos para dentro do balanço, né? Haja vista que o impacto, volta um pouquinho, haja vista que o impacto esperado aí nas demonstrações financeiras de 2019, a nível mundial, das empresas listadas, está girando aí em torno de 3 trilhões de dólares de impacto no passivo, né? Ou seja, contratos que as empresas tinham e até então não era contabilizado no passivo, né? E consequentemente no ativo, né? Mas enfim. Então, no arrendamento financeiro, por regra, todos os contratos estão enquadrados como arrendamento financeiro. Essa é a regra. Obviamente que a empresa vai ter que fazer uma análise e tratar como exceção. Então, aqueles contratos onde eu não tenho o controle do uso, ficou desenquadrado. Prazo indeterminado, não consigo mensurar qual é o prazo daquele contrato, desenquadrado. Valores variáveis, então se eu tenho aí um contrato de locação que é fixo e mais variável, o fixo está dentro, o variável ele estaria fora, né? Baixo valor, já foi colocado também, e se eu tenho um contrato inferior a um ano, se eu faço um contrato de locação de um equipamento por 8 meses, apenas 8 meses, e eu não tenho renovação desse tipo de contrato, então ele está fora, né? Ok? Próximo, por favor, Vivian. Bom, então quando nós pegamos o balanço, o que nós temos aí, né? Pode ir clicando aí, por favor. Então você tem aí o reconhecimento inicial do passivo, né, que seria o valor das parcelas versus as parcelas remanescentes, lembrando que o valor das parcelas é com o PIS e COFINS embutido e não líquido, né? Ok? Nós temos aí, lá no ativo imobilizado, nós temos a figura do direito de uso, né, que seria o quê? Seria basicamente o valor presente líquido do contrato, né, trazido aí uma taxa de desconto que a empresa vai determinar. E, consequentemente, né, nós temos um passivo que é nominal, e o meu ativo, que está pelo valor presente líquido, nós temos uma diferença. Essa diferença é tratada como encargos financeiros, né, lá numa conta redutora do passivo como juros apropriados, né? Você pode ir clicando aí, por favor. Então, opa, volta um pouquinho. Volta. Isso. Então, o que nós temos aqui, isso. O que nós temos aqui em reconhecimento inicial é isso, é o passivo, né, em valores nominais, quebrado de curto e longo prazo. Depois, tenho aí o reconhecimento inicial lá no meu ativo, que está a valor justo, a valor líquido, né, ou seja, a valor presente líquido, e, consequentemente, essa diferença está como juros apropriados, que são contas redutoras, né, tanto do passivo circulante como do passivo não circulante. Esse é o reconhecimento inicial. É esse passivo que nós não tínhamos, né, ou nós não temos no arrendamento operacional. Pode ir, por favor. Então, quando nós, né, depois que nós fizemos o reconhecimento inicial, como é que fica a minha depreciação lá no meu ativo dito de uso? Então, a minha depreciação, né, o que nós temos aí é o seguinte, a depreciação, caso a empresa, isso é um ponto importante, qual a depreciação que eu vou usar desse ativo? Bom, se a empresa tem intenção de ficar com o bem ao final do contrato, então ela vai utilizar a vida útil do bem. Então, se eu tenho um contrato de 5 anos e a vida útil do bem é de 7,
Embora o contrato seja de 5, eu vou depreciar por 7, partindo do pressuposto que eu tenho interesse de ficar com o bem. Bom, caso eu não tenha interesse de ficar com o bem, né, ou então eu não saiba, eu vou ter ou o prazo do contrato ou a vida útil dos dois o menor. Né? Então, eu vou utilizar isso como referência. Lembrando que essa depreciação, por regra, ela é lançada como despesa de depreciação no resultado, mas nada impede de, se for, por exemplo, um ativo fabril, né, a alocação de um equipamento, alguma coisa assim, a depreciação desse ativo é para o custo do produto. Então, ele pode tanto compor o custo do estoque, como compor aí o próprio resultado do exercício, mas na linha de custo. Tá? Pode continuar, por favor. Bom, no caso aí dos juros a apropriar, o que nós temos aí, na medida que vai apropriando juros, eu vou reconhecendo para despesas financeiras, não é isso não. E lá no meu passivo, a hora que eu vou liquidando, a hora que eu vou fazendo as contraprestações, né, eu vou reconhecendo isso quanto meu disponível. Então, seria aí um crédito no meu disponível e um débito lá no meu passivo. Obviamente que à medida que meu passivo circulante ele vai sendo pago, as parcelas do longo prazo vão sendo reclassificadas para o curto prazo. Pode passar, Vivian, por favor. Bom, lá na demonstração do resultado do exercício, o que nós temos então? Nós temos que a depreciação, né, como eu falei, ela pode ser custo ou despesa, e aí você vê que é um ponto importante, porque a depender de qual ativo que ele enquadrou como arrendamento financeiro, pode afetar aí a margem bruta da empresa, né, porque eu estou lançando aí uma depreciação para o custo, né, e consequentemente está impactando o meu lucro bruto. Né. A despesa de depreciação é a mais comum, né, em encargos financeiros, como foi colocado, foi como despesa financeira, notem o seguinte, notem que em fazendo esse tipo de contabilização, o meu EBITDA, ele é o quê? Ele é melhorado. Né? Para a arrendatária, ele é melhorado porque nem depreciação, nem despesa financeira afeta o EBITDA. Então, comparando com o que a empresa fazia antes e o que a empresa vai fazer agora, há uma melhora na questão do EBITDA. Bom, uma alternativa que nós temos, né? Mas como é que fica a despesa de aluguel? Então, pode ir. A despesa de aluguel, o que nós temos colocado, né, obviamente que isso aí é uma sugestão, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, nada impede da empresa em fazer lá, lançar para despesa de aluguel, e para não ficar duplicado o resultado, cria-se uma subconta credora, anulando essa despesa de aluguel contra o pagamento das parcelas, né? Então, quando eu faço, por exemplo, o lançamento contábil, em vez de ser disponível para o passivo, que é o que a norma coloca, eu poder jogar disponível, um crédito disponível e uma despesa de aluguel, e depois crio um crédito na despesa de aluguel, que é essa subconta credora, e vou fazer um débito no meu passivo que está em aberto. Né? Então, a gente acaba colocando essa situação aí. Né? Dá mais um clique, por favor. Justamente isso faz... Opa, volta, por favor. Isso é mais para anular, né, esse efeito aí. Ou seja, demonstra-se, né, isso aí no resultado. E é importante por quê? Porque com a despesa de aluguel transitando pelo resultado, pode-se, nesse caso aí, gerar aí o crédito do PIS e COFINS, né, que é a base onde tem aí, e fica mais fácil depois você identificar na própria ECF, tá bom? Por favor, isso. Bom, quando a gente vai falar no direito de uso, um ponto importante colocar também é o seguinte, né? O ativo direito de uso, ele não é só a mensuração inicial, que é o item A. Não. Ou seja, fiz a mensuração inicial, já... O que é a mensuração inicial? É o meu passivo trazido ao valor presente, né? O que a gente fez aí no slide anterior. Além disso, quaisquer antecipações que a empresa fez, ou seja, qualquer adiantamento que a empresa fez para o arrendador em relação àquela locação, também vai entrar nessa conta de ativo de uso. Então, se eu fiz um adiantamento, aquele desembolso não é como despesa, né? Entendeu? Eu vou fazer o quê? Um crédito no meu disponível, vou fazer um débito nesse ativo de uso. Custos incorridos, né, que eu tenha inicialmente. Então, por exemplo, pode ser que eu fiz uma reforma no imóvel, por exemplo, antes de usar esses custos, o que nós chamamos de benfeitoria antes, né? A benfeitoria será enquadrado como um ativo de uso, e eventualmente, se eu tenho aí uma estimativa de que ao final do contrato, né, eu terei aí um gasto com desmontagem ou remoção,
isso também deveria fazer parte do meu ativo de direito de uso. Então, notem que tudo isso somado é que vai ser base para depreciação, tá? Pelo lado do passivo, né, que é o que nós temos aí. Do lado passivo, o que nós temos aqui é a remensuração do passivo, né, sendo que nessa remensuração, nós podemos, sem a empresa ter nenhum tipo de renegociação de contrato, nenhuma renegociação, no mínimo ela vai ter indicadores de inflação, que é o IGPM. Né? Então, esse indicador de inflação, ele faz com que a empresa, né, ao final do exercício, no aniversário do contrato, no mínimo vai ter que fazer aí a atualização das parcelas. Em fazendo a atualização das parcelas, vai ter que remensurar o passivo, ou seja, vai ter que projetar a parcela, né, atualizada até o final da vida útil remanescente e trazer aí a valor presente. Consequentemente, vai ter aí uma contabilização lançada lá no ativo também. Obviamente que o que nós estamos vivenciando, além da atualização do IGPM, é bem provável que as empresas estão negociando carência, né? Então você vai ficar 3 meses, por exemplo, sem fazer o pagamento do aluguel, por exemplo. O desconto pode ser descontos em valores, descontos em percentuais, né? Incremento, pode ser que o valor aumente, né? Então, a depender da situação da empresa, pode ser que é negociado um incremento no valor. E esse valor pode ser incrementado em valores ou então em percentuais, né? E às vezes até a baixa também, né? A Lufthansa, a companhia aérea, por causa da crise, ela resolveu antecipar a entrega de aeronaves que ela estava arrendada. Ou seja, na verdade, ela entregou para o arrendador as aeronaves, dizendo que não tinha o volume de demanda para os voos internacionais e nacionais que ela tinha projetado, consequentemente, não necessitaria daquele volume de aviões, aeronaves. Consequentemente, entregando as aeronaves, aí uma baixa do contrato. Consequentemente, né, um ponto importante é que essas remensurações, né, uma vez feita essa remensuração, você vai ter aí um novo passivo, comparado ao que você tinha na contabilidade, ou seja, vai gerar um crédito no passivo. Essa diferença lá no passivo vai ser lançado um débito no seu ativo de uso, né? E, consequentemente, em gerando um débito no seu ativo de uso, vai ter uma nova depreciação, né? Então, é bem provável que a depreciação vai ser afetada. Então, note o seguinte, né? Se nós tivermos aí, por exemplo, 12 contratos, e todos vencendo cada mês, então eu tenho um em janeiro, tenho um em fevereiro, tenho um em março, ou seja, no mínimo são 12 remensurações que a empresa fará ao longo dos 12 meses, né? Consequentemente, e tem toda uma contabilização à parte lá no ativo, né? Fora o ajuste que vai ter que levar isso aí para fazer lá no Lalura e tudo mais. A dificuldade que eu estou colocando é mais nesse sentido, né? Eu vejo que muitas empresas têm feito aí o reconhecimento dos seus contratos lá no balanço, né, fizeram o reconhecimento, e quais são as dificuldades que elas estão tendo? As dificuldades que elas estão tendo são justamente o quê? Justamente de remensurar esses passivos, né? Por quê? Porque pode acontecer de a remensuração ser por 2, 3 meses, ou então por um mês, por 6 meses, pode ser que não, vai ser carência. Então, essas situações, fazer na planilha é que é difícil, né? Pode, por favor, o vídeo passar. Então, qual que é o desafio aí, né? O desafio é justamente esse, né? É justamente de fazer essas remensurações, né? Como é que o sistema faz essas remensurações, né? E essas remensurações são feitas automaticamente. Notem-se que o que nós estamos presenciando agora, né? A questão da pandemia, na verdade, antecipou, né? Na verdade, potencializou possíveis renegociações de contratos que as empresas, né? Bem provável, tinham intenção de fazer, né, por causa das atividades comerciais. Essa pandemia, na verdade, potencializou as renegociações de contratos, né. Clique mais uma vez, por favor, Vivian. E aí que nós temos, né, são manchetes de jornais que acontecem aí, vendo, né, impactos da pandemia na revisão contratual, e você vê, né, grandes redes negociam aluguel de lojas e armazéns, né, renegociam aluguel. Então, um clique aí, por favor. Então, você tem aí, né, por exemplo,
aí você tem lojas Marisa, todas as lojas de departamento, né, que nós temos aí, né, de varejo, estão aí renegociando contratos, né, só mais um, por favor, e nota que os contratos podem definir ainda, né, o valor da locação como percentual da venda ou como valor mínimo, né. Então, tudo isso aí está sendo levado em consideração hoje, né. Por favor. Então, o que eu tento, né, colocar aqui é assim, para efeito de contabilização, uma vez reconhecido, tudo bem. A questão é o que dinamizar, como é que dinamizar isso aí? E aí vem os desafios, né, da sistematização. Bom, como fazer essa remensuração? Como é que eu vou fazer isso na planilha? Eu vou fazer na mão? Vai ser automático? Vai ser manual? O meu ERP está programado para isso? Né? Acho que esses são os pontos que são importantes colocar aqui. Né? Os meus contratos são fixos? Né? Ah, não, tem valores variáveis? Tem fixos variáveis? Como é que eu trato isso aí? Né? Os contratos são sistematicamente controlados? Né? Ou, porque muitas vezes o que acontece? Cada departamento tem um contrato e, consequentemente, não tem uma área centralizada disso. Então, nesse aspecto, fica mais difícil de você controlar o contrato, né? Determine se tem o controle de uso do ativo, quem que vai fazer isso, né? Sua empresa se beneficia do PIS e COFINS, qual é o seu tratamento contábil, né? Como é que vai fazer isso aí? A sua empresa possui contratos de empréstimo com cláusula de restrição, ou seja, de covenants. Por quê? Porque, obviamente, que o credor ele vai ter um EBITDA melhorado para a parte do arrendatário, né? Consequentemente, por outro lado, também vai aumentar muito o passivo, né? Será que isso não vai afetar meu covenants? Né? Então, isso tudo vai estar colocado. Eu estou colocando alguns pontos aqui que são comuns, né, para as empresas, porém, é importante colocar o seguinte, de que, na verdade, esses pontos que são pontos que afligem, né, os contadores, a contabilidade, os auditores nas empresas, no modo geral, né? Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, né, essa aqui é a parte mais, assim, abrangente da contabilização. Obviamente que o sistema, ele atende aí, tanto aí as orientações do próprio circular oficial da CVM, como também serve para fazer simulações. Tem clientes nossos que usam, mesmo aqueles contratos não enquadrados, eles colocam dentro do sistema justamente para eles terem um controle daqueles contratos, né? E aí sim, depois ele verifica lá qual é a contabilização pelo arrendamento operacional e qual é a contabilização do arrendamento pelo financeiro. Também é permitido fazer isso. Bom, da minha parte foi mais para colocar uma visão genérica, né? Vou passar para a Vivi agora, e lá eu vou ficar acompanhando vocês, e lá na frente entendo dúvidas, questionamento mais assim, técnicas, eu também estarei à disposição para responder. Ok, obrigada, Edmir. Agora eu vou fazer o que a gente, como utilizar o Cisfera passo a passo, né? Então, aqui como o Edmir falou primeiro, vocês têm a primeira parte do processo é analisar quais são os contratos que são elegíveis para estar dentro da contabilização do IFRS 16. Depois disso, o segundo passo é verificar se a empresa necessita uma automatização no processo, né? Fazer um workflow para saber para passar por várias etapas para confirmar se aquele contrato realmente é elegível para essa contabilização. Bom, depois de tudo isso, como que começa? Primeira coisa você vai fazer um login dentro do sistema, até para a gente ter a gente tem toda a parte de segurança de todos os usuários, então vai ter o login. Depois disso, a pessoa responsável por esse processo vai colocar ali as premissas dos contratos elegíveis, né? Então, assim, quando a gente fala que a pessoa vai colocar, a gente tem duas formas de fazer isso. Se tiver em algum outro sistema essas informações, a gente vai buscar de forma automática. Se não, alguém vai ter que colocar todas as premissas ali dentro do Cisfera. Depois disso, automaticamente o Cisfera vai calcular, vai passar por todas as regras e vai fazer todos os cálculos para garantir automaticamente todas as saídas, todas as informações que vocês precisam. Depois disso, se quiser também, a gente pode voltar para a contabilização, então a gente tem um depara para isso de forma automática e para ter essa integração com esses outros sistemas que a empresa tiver. Aqui é um exemplo de alguns contratos, tá? Só para a gente analisar, a gente tem aqui
são 3 contratos. Então, imagina que a gente pegou esses 3 contratos. Na verdade, são 3 contratos, mas vocês vão ver que esse último vai ser dividido em 2, esses 5.010. Por quê? Porque ele tem 2 andares, então a gente vai acabar dividindo. Então, só para vocês terem uma ideia do que é o exemplo. Então, aqui, primeira coisa é o login. Então, cada usuário vai ter o seu login e sua senha aqui para se identificar. E aqui é onde eu vou cadastrar os contratos, né? Onde eu vou clicar para entrar nessas informações, onde eu vou colocar cada informação de cada contrato. Então, aqueles 4 contratos que eu tinha mostrado ali no outro slide, ele está aparecendo aqui. O contrato final 10, ele está dividido exatamente por ter 2 andares. Então, basicamente, quais são as informações que a gente vai precisar? O locador, a gente vai ter as informações aqui do início de contrato, final do contrato e o índice de correção. Aqui, hoje a gente tem todos os índices ali que você vai poder escolher, tem um local que você escolhe, né, uma flechinha que você vai escolher qual índice você vai usar, inclusive se por acaso você negociar e não tiver nenhum índice, também não vai ter, você tem como clicar em não utilizar nenhum índice, tá? E essas informações, a gente sabe que basicamente são todas essas que vocês vão precisar, mas a gente sabe que dependendo do negócio, dependendo do que o cliente necessitar, isso é muito simples para a gente atualizar e deixar da forma como vocês precisarem, tá? Então, aqui a gente sempre vai ter ali os índices, né, os valores. O mês do reajuste vai ser importante a gente ter também, até para ele poder fazer toda a contabilização. Então, não é só o início e o final, mas a gente vai ter que saber qual é o reajuste de cada contrato, o percentual de desconto. E aqui eu posso anexar um documento, vamos supor, dentro da empresa a gente tem um local onde tem todos os contratos, lá a área jurídica tem todos os contratos, mas para aqueles que estão elegíveis dentro da norma, eu quero ter aqui o documento. Então, a gente pode anexar esses documentos de forma digital aqui para fazer esse acompanhamento. E também eu vou ter onde eu vou informar o beneficiário do contrato, né? Porque num contrato eu posso ter vários beneficiários, então ali dentro eu vou colocar beneficiário a beneficiário e qual o percentual de cada um. E no fim, eu vou ter lá o cálculo daquilo que foi elegível para ter o PIS e o COFINS, tá? Então, após eu informar os dados necessários dos contratos, eu vou clicar aqui nesse íconezinho que está como salvar, né? Então, ele já vai salvar e depois a gente vai clicar no carregar esses contratos para fazer os cálculos. Na hora que eu fizer isso, todas as fórmulas, que é em torno de 400 fórmulas, elas vão se realizar. Para quê? Para no final você ter ali o seu resultado de cada contrato ou de todos os contratos, a gente vai poder filtrar. Aqui é o exemplo de um contrato, né, o final 8. Eu tenho um comparativo do financeiro e operacional, que eu posso ter ali para qualquer auditoria, a gente ter ali as informações, mês a mês, né, considerando cada contrato, e eu vou chegar até lá, ver se eu tenho crédito de imposto, se eu não tenho, se eu tenho, quais são os impostos diferidos, então eu vou ter todas essas informações. Então, aqui são outras formas de ver, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um contrato com todas as informações, né? Então, com o seu reajuste, com a sua remensuração, né? Então, a gente está vendo aqui o valor que era 628 antes, passou para 665 mil, ou seja, eu tive um acréscimo, né? Então, eu tive uma diferença no ajuste e eu consigo ter tudo isso contabilizado de forma automática dentro do Sysfera. Isso aqui já é o resultado, tá? Então, esse aqui já seriam como relatórios
a empresa vai poder ver por contrato. Então, aquele de cima era o final 8, esse é o final 9, esse é o final 10, cada um com a sua contabilidade. E eu poderia, por exemplo, aqui está por contrato, mas vamos supor que eu tenho contratos por unidades e essas unidades depois por empresas. Então, eu poderia ter esses mesmos relatórios filtrados no nível mais baixo, que é o contrato, ou eu posso ter, eu quero só ver os meus contratos da região de São Paulo, eu só quero ver meus contratos da região do Sul. Então, eu posso ter esse filtro aqui dentro também, tá? Aqui são algumas saídas. Vivian, Oi? Pode só um complemento? Claro. No slide anterior. Esse aqui? Só para ficar, talvez, fácil de entender, essa última coluna ali tem 615,70, na verdade é o quanto que o aluguel aumentou. Então, de 8.100 foi para 8.715,70, que está lá na penúltima coluna, né, na segunda linha. Então, esse aumento no valor do aluguel, projetado, né, até o final da vida útil do contrato e trazido a valor presente, vai dar um impacto de 44.736, né? Esse valor de 44.736 é que vai ser creditado no passivo e vai levar em consideração o débito no ativo também, né? Então, só para nós, isso aqui tem o cálculo, mas o sistema já faz a contabilização dessa remensuração automaticamente. Sim, só para fazer um complemento. Ou até mesmo a baixa, né, Edmir? Vamos supor, se você cancelar esse contrato, ele vai dar a baixa e ele vai zerar o contrato ali, né? Então, aqui são algumas outras saídas pré-construídas dentro da solução. Então, essas são as que vão já pronta para o cliente, mas, lógico, se o cliente quiser mais algumas outras, a gente faz uma análise e a gente verifica para a gente montar isso e deixar pronto também, tá? Mas esses são os principais, são o que todos os nossos clientes solicitam para ter como saída. Então, aqui, eu até falei lá, né, que a gente poderia filtrar os relatórios, né? Então, aqui é um demonstrativo de resultado e eu tenho por contrato, então eu poderia escolher por contrato, aqui é por contrato, por loja, por estado e todos os contratos. Então, eu consigo filtrar até o detalhe que eu quiser. Então, só para demonstrar, esse é um exemplo do balanço patrimonial. Também, no mesmo detalhe, eu posso, aqui está total dos contratos, mas eu poderia ter por contrato, a parte de todos os reportes, eles saem automaticamente. Então, como eles já estão prontos, coloquei o contrato, salvei, calculei todas as regras de negócio, todas aquelas 400 fórmulas que a gente tem dentro da solução, automaticamente você vai conseguir ter o seu DRE, o seu balanço para você poder apresentar. Aí eu posso ter outros pontos que são importantes quando você tem uma auditoria, né? Que depois vem a auditoria, você quer colocar comentários em cada célula, você quer colocar uma explicação, ou você quer ter um documento padronizado, onde já saem todos os relatórios prontos, onde você coloca algum ajuste, você realmente coloca os seus próprios comentários num arquivo Word ou num arquivo de PPT, da forma como vocês quiserem. Esse é o padrão que vai automaticamente com a ferramenta, mas a gente pode ter outras coisas que a gente consegue agregar para apoiar na hora de você apresentar esses contratos, tá? Agora eu vou pedir para o Fabiano falar um pouquinho sobre os desafios que ele encontrou aí para aprovar o projeto, para começar o projeto e o depois já implementado. Ok, Vivian. Boa tarde para todos. Só para apresentar a empresa um pouco, para a gente se situar e a gente vai dando sequência, né? Então, Eugênio Raulino Queires, comércio e indústria, tá? Mais conhecido como Lojas Queires, tá? Aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis. Tem 65 anos de existência, né? 1.400 funcionários, 105 lojas em 45 municípios de Santa Catarina. Nosso foco é Santa Catarina, a gente não tem
em mais nenhum estado. Bom, partindo para a solução, né, primeira coisa é o desafio da aprovação do projeto, né. O que aconteceu? A gente tentou montar, antes de mais nada, a solução em Excel, né. Mas como a gente tem em torno de 105 filiais, né, a gente se deparou que cada loja tem seu aluguel e tem sua particularidade. Aí o que a gente se deparou é o seguinte: a montagem no Excel, a gente conseguiria até montar, mas o problema é manter com vários tipos de exceções, de regras, enfim. Aí assim, a gente se deparou com esses problemas e a gente foi no mercado ver quais as soluções que tinham, né? Aí a gente se deparou com outro problema também. Na época, né, a gente começou a implementar lá em fevereiro, março de 2019, a gente conseguiu 2 soluções e regra da empresa aqui, a gente precisa fazer orçamento com 3. Bom, aí a gente encontrou a Cisfera e um outro software, então isso também gerou um problema. Por quê? Porque a regra da empresa é 3 orçamentos. Segundo desafio da aprovação é tentar explicar essa regra para a diretoria, né, esse novo padrão de contabilização, o que é esse IFRS 16, de uma forma simples, né, para que possa a gente vender esse projeto, né. Também foi uma coisa bem complicada de uma forma sucinta explicar para a direção sobre isso, né. Bom, qual a forma que a gente usou, né, para poder vender? A gente começou a colocar, o nosso controle de aluguéis, né, podemos falar assim, era em pastas, né, que estava no jurídico, e tinha no Excel lá os controles. O que a gente fez? Colocou todos os contratos e todas as características dentro do sistema. Então, ali tem vencimentos, tem todos os próprios contratos estão dentro do Cisfera. Então, a gente vendeu de automatizar essa parte que estava manualmente falando, né? Isso foi um grande ponto de benefício que a gente vendeu para poder vender a solução, né? Outra situação do benefício é o que como eu falei anteriormente, cada loja é uma particularidade. Tem locador que quer proporcionar o vencimento, tem locador que não, tem locador que arredonda os reajustes, enfim, tem N situações. E o que acontece? A gente tentou padronizar, mas alguma coisa até a gente conseguiu. Outras não teve êxito. Daí a gente meio que cedeu a padronização e começamos a adequar a adequação através do sistema dessas características de cada aluguel, né? E se a gente fizesse isso no Excel, qualquer coisinha ia dar erro e os valores são consideráveis, né? Então, o que acontece? A gente é meio que centralizada a gestão dos contratos, só que também a manutenção do Excel, ou seja, tu tem que ter uma pessoa especializada, né? Não pode ser qualquer um que vai mexer na planilha, mesmo que tu trave, faça qualquer coisa, né? Enfim, sempre tem uma possibilidade de erro, né? E a gente alterar e mexer em 105 contratos, ficou inviável fazer isso, né? Bom, implantação. Então, como é que a gente começou a fazer? A gente, primeiro, começamos a levantar todos os contratos, né? Mas como a gente começou a fazer isso no Excel, a gente já tinha começado a colocar cada característica dos aluguéis e classificar se ele entra no controle ou não entra. Dentro que o Edmir explicou ali, né, de um ano, enfim, valores, enfim, a gente já começou a classificar essas coisas.
E isso na implantação ficou bem claro, e até teve várias discussões, porque tem contrato que é indeterminado, tem contrato de 1 ano, tem contrato de 3, tem contrato que é da própria empresa, né? Vamos lá, do grupo, como tu trata isso tudo. E aí a gente trocou umas ideias com a auditoria, a gente meio que definiu um padrão de prazos e de como tratar isso, né? Então, assim, um pouco dos benefícios eu já contei, a segurança, né, para a questão de característica de qualquer um, de contratos, né. Sobre a ferramenta, né, a gente consegue, como a Vivian demonstrou ali, a gente consegue tirar um balanço, o DRE, tudo com contas separadas, a gente consegue visualizar isso. Na adoção inicial você já consegue fazer isso, como tu trata isso, diferido ou não. Então, isso também facilitou a tomar a decisão para adquirir o software, né? Outra questão que a gente também se deparou é a seguinte, a gente gera 105 DREs para gerente de loja, né? Não tem toda essa parte técnica que a gente está discutindo entre nós, né, profissionais de contábeis ou até jurídicos, que pode ter aqui no grupo, né, do trabalho. Então, a gente teve que pensar também uma forma de como o gerente de loja lá enxerga que é aluguel, né? Então, o que acontece? Isso também foi debatido. Pô, eu não posso transformar o aluguel num juro de despesa e numa depreciação. Como é que o gerente da loja não vai entender isso no DRE? Aí a gente transformou uma solução, né, que é até a solução que o Admir passou ali, nessa conta transitória ali. Então, hoje, o DRE das lojas que eles recebem não mudou nada, mas o societário aqui interno mudou. Então, a gente contabiliza os aluguéis por cento de resultado, né, e faz o ajuste do FRS de outra forma, não por cento de resultado, né. Então, isso também foi debatido, tá? Eu acredito que é isso. Eu não sei se... Vamos abrir, então, agora para perguntas. Eu acho que... Fabiana, obrigada. Vamos ver aqui o pessoal pergunta. Eu não sei, Assunção, se você estiver por aí, ou Andréia, puder me ajudar aí, que eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma pergunta da Jéssica Campilogo. Ela pergunta como informar da taxa interna de retorno para Andréia, eu não sei os outros, mas eu não estou conseguindo te entender. Não entendi nada também. Tá. Melhorou? Não? Não, deixa eu diminuir aqui a minha tela, que aí eu acho que eu consigo. Tá me enxergando? Melhorou? Não, tá bem ruim. Achei aqui, ó. Onde é informada a taxa interna de retorno para contratos sem juros explícitos? Edmir, eu acho que aí você pode ajudar nessa informação, né? Não, essa taxa, ela é colocada lá no início, nas premissas do sistema, né? Então, uma vez colocado lá, o sistema já faz o cálculo automático. Então, fica a critério da empresa, do cliente, em colocar ou a taxa nominal ou a taxa real, inclusive abrindo o que é, qual é o spread financeiro ou não, né? Isso fica tudo lá nas premissas, né? Uma vez colocadas as premissas, que esse é o ponto principal, o sistema ele vai fazer a contabilização com base naquilo. Porém, nada impede da empresa ter os dois cálculos, ter o cálculo da taxa incremental pelo valor, pela taxa incremental real e pela taxa incremental nominal. É até interessante, porque depois com essas simulações pode fazer uma evidenciação e nota explicativa, né? Também.
Aqui, aí tem outra pergunta, ô, Edmir, que a contabilização do ativo pode ser líquida de PIS e COFINS? É como as auditorias estão pedindo. É assim, o IBRACON, ele colocou justamente isso, o IBRACON, ele colocou que o passivo deveria ser líquido do PIS e COFINS. Pela circular da CVM, eles colocaram de que deveria ser pelo valor bruto. Então, há uma diferença aí entre as duas posições, né? Para o sistema, ele pode fazer os dois cálculos, né? É só questão de dar um flagzinho lá, de colocar o cálculo, o PIS e COFINS embutido ou não, né? Então, assim, de novo, né, só para colocar lá a pergunta do Francisco. Em relação à solicitação do IBRACON, o sistema atende, porque ele pode tirar o PIS e COFINS e fazer o cálculo, né? Porém, a CVM, ela pede o quê? Pelo valor bruto, ou seja, embutido pelo PIS e COFINS. O sistema também faz. De novo, a empresa pode fazer pelos dois, né, e apresentar para a auditoria, enfim, fazer justamente Eu acho essa comparação. que até, né, Edmir, uma das coisas que a gente sempre, quando começa um projeto do IFRS, é algo que a gente sempre fala, para quando a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, essa, a gente sempre questiona, é melhor você perguntar para a auditoria, porque se nós tomamos uma decisão e a auditoria não quer, acaba você tendo que refazer no sistema. Então, é algo que a gente sempre pede para ter uma conversa com a auditoria. Vamos aqui para a próxima, não sei se você está vendo aí, da Tatiane. Estou vendo. Como o sistema funciona quando há ajustes mensais de vários contratos e se é possível importar algum tipo de carga? Isso aí acho que é mais no sistema, mas assim... Um ajuste mensal, a gente vai ter que, se for um ajuste mensal que tem em algum local, você puxa essa informação, ou vai ter que ter um local aqui onde você vai ter que fazer um ajuste manual, Tatiane. Então, você vai colocar um ajuste você, né, sei lá. Aí isso também fica numa auditoria para saber quem fez esse ajuste pontual daquele contrato, e aí vai ter lá a informação. E carga não é possível com qualquer sistema que você tiver, tá? Tanto para vir para dentro do Sysfera, então informações que você tem dentro dessas bases de dados, eu posso trazer para dentro do Sysfera, como também eu posso devolver do Sysfera para qualquer sistema que você tiver. A gente vai ter um deparo. Tá? Ô, Vivian, só para complementar, um ponto importante, assim, tem clientes que usam o Sysfera para fazer os cálculos gerenciais e fazer a contabilização à parte, né, manualmente. Por outro lado, tem clientes que utilizam aí o sistema para interagir com o ERP, fazer o cálculo e devolver para o ERP. Então, ele importa como exporta para o ERP. Né? Sim, também exatamente. tem isso aí. É isso aí. O sistema traz mais de um cenário, com PIS ou sem, taxa nominal ou real? Não, tem mais um. Tem uma pergunta antes aqui. Peraí. Deixa eu ver. Que é do Roberto Mariano. É verdade. Como o IFRS 16 influencia nas contabilizações de arrendamento... Peraí, que está mudando toda hora. Mercantil. Mercantil. Roberto, acontece o seguinte, o IFRS 16, ele coloca a seguinte situação, né, de que o contrato de locação, ele não é visto como um aluguel, ele é visto como, o próprio nome diz, um arrendamento financeiro. Então, é como se estivesse fazendo o financiamento de uma frota com o banco pelo leasing, entendeu? Ou seja, reconhece-se o passivo desse contrato, ou reconhece esse contrato lá no passivo e, em contrapartida, reconhece um ativo de direito de uso. Né? É um ponto importante porque o ativo de direito de uso não é que a empresa tem o controle do ativo, a empresa arrendatária tem o controle do direito de uso daquele ativo. Né? Então, o que a IFRS 16 coloca é justamente o tratamento diferenciado em relação ao arrendamento operacional, que ele é tratado como aluguel. Né? Essa que é a diferença. Deixa eu já emendar aqui, Vivian. Ó, o Fernando Carvalho, ele coloca lá, na determinação de baixo valor, a referência de $5.000 é para o valor do item por mês ou para esse valor e para o contrato anual? Na verdade, não é por mês, é o valor do ativo. Então, por exemplo, uma impressora,
está abaixo, eu entendo, né? Está abaixo de $5.000. Então, uma impressora, ela estaria fora do enquadramento do IFRS 16. Ah, Jimmy, mas se eu tiver 200 impressoras, não importa. Não é o montante, é o individual. Se aquele ativo subjacente individual for inferior a $5.000, não importa que no conjunto vai dar um impacto material, né? Então, respondendo, $5.000 para o valor do ativo subjacente, unitário, né? E outra, importante, é você utilizar como valor referência o valor do ativo novo, e não ele usado, tá? Ok, eu acho que ficou uma aqui em cima, né? O sistema traz mais de um cenário com PIS ou sem PIS, taxa nominal ou real? Ele traz os dois casos, né? A empresa pode, lá na premissa, colocar de que ela opta em fazer o PIS e quer fazer também aí um novo cenário, né? Essa vantagem do Cisfera, como o Cisfera ele vem de uma plataforma que trabalha com orçamento, planejamento, e é muito comum trabalhar com cenários, então esse expertise da Cisfera acaba colocando na IFRS 16, né? Nesse módulo, né? Então, a empresa pode simular com um cenário com PIS, outro sem o PIS, com PIS e taxa nominal, com PIS e taxa real, sem PIS, com taxa nominal, taxa real. Então, ela pode fazer várias simulações, pode fazer 4, 5 cenários, né? É isso aí, o sistema permite. É isso aí. Outra pergunta aqui do Francisco: posso adicionar contratos em dólar? Qual seria a diferença para as moedas? Apenas a variação cambial. Bom, aqui o Cisfera ele é multimoeda, então a gente pode usar quantas moedas forem necessárias. Aí a gente vai ter que fazer uma variação, né? Um valor dessa moeda. Se você já tiver no seu sistema do RP essa moeda, qual vai ser utilizada mês a mês, a gente vai buscar automaticamente. Eu quero que cada área input ali o valor que vai ser daquela moeda, também pode ser, ou eu ainda também posso ter em um local, no Banco Central, por exemplo, e ali eu vou retirar sempre o valor da moeda, tá? Então, é possível sim. Aqui do Aguiar. Lembrando que a depreciação e a... Deixa eu só fazer um complemento, Sim, só fazer um claro. complemento com a resposta a pergunta do Francisco. Assim, vale lembrar o seguinte, de que a remensuração do contrato em dólar, se for por causa da variação cambial, não é contra o ativo. Então, se houve uma alteração do dólar, da variação cambial, essa mudança lá no passivo não vai refletir no ativo dito de uso, vai refletir no resultado do exercício, né? Essa é uma diferença de tratamento contábil, né? Diferente do que nós colocamos até então, mas o sistema também faz, né? Isso. Pode ir. Fabiana, até vou te falar, se você quiser alguma coisa que você vê que vocês fazem ou já aconteceu dentro da Kerish e quiser comentar, também pode comentar aqui junto com a gente, viu? Ok, Vivian, tá ok. Lembrando que a depreciação e as despesas financeiras serão considerados como indedutíveis na apuração do imposto de renda e CSLL. Contribuição social sobre o lucro líquido. É isso aí. Tanto a depreciação como a despesa financeira, eles são indedutíveis, né, temporariamente, e o que é dedutível é a contraprestação do aluguel, né? Obviamente que essa diferença aí, por ser temporária, vai fazer parte do IR diferido, né? Ok? É isso aí. A segunda, depois a do Jorge, o PIS e COFINS é calculado pelo valor de depreciação ou pelo valor pago? Como o sistema ele trata pelo valor pago. Receita Federal nada muda com relação ao IFRS. É isso aí. O sistema, ele calcula pela contraprestação, que é o que a Receita Federal coloca. Na verdade, essa questão do PIS e COFINS, né, eu estou imaginando que é o crédito, né, o crédito do PIS e COFINS. O crédito do PIS e COFINS é sobre a contraprestação, né? Então, assim, o sistema já faz o cálculo, né, justamente atendendo aí as exigências da Receita Federal, né? Okay. E eu acho que tem mais uma só, que no começo da apresentação foi mencionado contratos de serviços. Não, tem mais uma antes. antes. Vocês responderam sobre as cargas mensais, no caso de aluguel de veículos,
Acho que até só... Não, calma aí. Vocês responderam sobre as cargas mensais no caso de aluguel de veículos. Eu não entendi direito qual seria a pergunta, Tatiane, se você puder, qualquer coisa pode abrir o áudio e perguntar para a gente, não tem problema não. Eu vou para do Vitor, então, tá, Tatiane, aí depois eu aguardo você. Foi mencionado contratos de serviço. Se eu tenho um contrato que o fornecedor de serviço tem um ativo que é utilizado na maior parte da vida útil nesta prestação, eu também tenho que reconhecer isso no meu ativo? Na verdade, assim, o Vitor, dentro do contrato de serviço, você vai ter que identificar a parcela do arrendamento financeiro. Então, vamos imaginar que o meu contrato de serviço é 100 mil mensais, né, 100 mil. Porém, eu entendo que há um arrendamento embutido de 30 mil. Então, esse valor de 30 mil é que você vai ter que segregar e fazer todo o cálculo sobre 30 mil, né? Então, se você tem um contrato que o fornecedor de serviço tem um ativo que é utilizado na maior parte da vida útil nessa prestação, eu também tenho que reconhecer isso no meu ativo? Justamente, se você tem aí, entendeu, um contrato de serviço, sendo que não são todos os contratos, tem que ter o contrato de serviço onde, embora você tenha o serviço, você também tem o controle de uso daquele ativo, né? Então, se dentro ele usa o ativo com exclusividade. Ele coloca aqui. O Vitor está colocando que quer dizer, eu imagino que o prestador usa o ativo com exclusividade, né? Se é ele que faz a gestão do ativo, então você não tem o controle do uso do ativo. Quem tem é ele. Então, aí, nesse caso, não estaria enquadrado um arrendamento financeiro dentro desse contrato de serviço. Agora, pode acontecer o seguinte, dele ter aí um serviço que ele presta, né, justamente com um equipamento, porém, quem faz toda a gestão daquele equipamento é a sua empresa. Aí, nesse caso, tem que verificar, dentro daquele contrato de serviço, qual é o arrendamento que está embutido, fazer uma segregação e fazer um tratamento à parte, né? Como ele tem a exclusividade, eu imagino que ele que faz a gestão daquele ativo, então a sua empresa não tem o controle de uso desse ativo, né? Consequentemente, entendo que não estaria enquadrado. Aqui a Tatiane refez aqui. No caso do aluguel de veículos, Entendi agora. como controle por placa, há muitas alterações, novos veículos e entrega de veículos. Nesses casos, é possível efetuar uma carga mensal com todas as alterações necessárias? Sim, né? Então, isso é um ponto importante, Tatiana, agora eu entendi sua pergunta. O mais simples, vamos imaginar que uma empresa contratou a locação de um veículo por 3 anos, né, para determinado executivo, por exemplo, ou então para a área comercial, tudo bem. A norma fala de ativo identificado, que nesse caso seria um veículo. Quando a norma fala que é ativo identificado, não quer dizer que tem que ser aquela placa, aquele chassi. Então, vamos imaginar que a sua empresa tem um contrato com uma locadora por 2 anos, só que o executivo troca o carro cada mês, por exemplo. Todo mês ele troca de carro. Não quer dizer que o fato de ele trocar de carro todo mês faz com que o contrato não esteja enquadrado como arrendamento financeiro, né? Bom, em sendo assim, aí ela pergunta, né? Mas vamos imaginar que esteja enquadrado. O sistema faz uma carga mensal? Faz carga mensal. Ok, faz carga mensal. É possível efetuar uma carga mensal? Sim. Porque, por exemplo, ele pode estar usando um automóvel básico, que é de 5 mil reais por mês, e no mês seguinte usou um outro automóvel que é 7 mil reais. Essa mudança de carga, isso é feito também, né? Também é possível fazer. Tá? É possível fazer. Isso tudo vai estar lá no flagzinho, lá nas premissas no começo dos dados, né, para o sistema fazer o cálculo, né? O Victor só coloca aqui, né, só para complementar, que ele gestiona o ativo, mas só pode usar na minha operação. Na verdade, assim, ele utiliza na sua operação, mas é ele que faz, eu imagino, né, que ele que faz a gestão, ele que faz a manutenção, eventualmente. Agora, também, assim, se ele usa o ativo, né, mas você que determina como ele que vai usar, quem que pode usar tudo mais, eu imagino que você está influenciando na gestão daquele ativo. Consequentemente, você pode ter um controle do uso daquele ativo, né? Quando eu falo que ele faz a gestão do ativo, eu estou partindo do pressuposto que você deu lá para ele, por exemplo, uma demanda e ele pode usar aquele ativo do bem que ele entender, desde que ele te atenda.
Agora, se você colocou aquele ativo e você determinou como é que ele vai usar, que horário que vai usar, quem que pode usar, tudo mais, você delimitou, então você tem aí um controle do uso daquele ativo, indiretamente, né? Perfeito, acho que foi. Ah, tem mais uma aqui. Vamos mais para essa aqui, e aí a gente finaliza. Com a implantação da norma, é possível que as despesas de depreciação, somado aos juros, as despesas podem ficar maiores no DRE no início do contrato, se comparado às despesas de locação antes da norma? É isso aí, o Jorge. O fato de nós temos aí os juros, né, de forma decrescente, né, ao longo do contrato, isso faz com que nós tenhamos aí a parcela de juros maior no começo do contrato e vai caindo no final. Se nós somarmos com a depreciação, a despesa financeira mais a depreciação vai ser maior do que a despesa de aluguel no primeiro contrato, no primeiro momento. Mais ou menos na metade do contrato você vai ter isso. Da metade para frente você vai ter o inverso, onde a depreciação mais as despesas financeiras elas serão menores do que a despesa de aluguel. É isso aí, né? Deixa eu só colocar aqui, só para aqui a Tatiane também, ela colocou, pode alterar os valores ou encerrar um contrato placa a placa. Também pode acontecer isso, né? Obviamente que vai dar mais trabalho, mas você pode encerrar também o contrato placa a placa, tá? Não tem problema também não. Aí você vai ter que fazer uma baixa daquela placa e tá com uma nova placa e tudo mais, ok? É só mais trabalhoso do que o poder Isso, ou não poder, né? Isso é algo, Tatiane, que a gente leva também em consideração na hora quando a gente está levantando a necessidade do cliente, porque a gente gosta de mostrar que é possível, só que você vai demandar mais trabalho da tua parte. Mas mais detalhe, né? Será mais detalhado. Então, é muito de cada empresa, de cada necessidade, de cada negócio, né? Então, é muito de cada de cada empresa. Acho que a gente agradeço a todo mundo que participou, acho que a gente passou um pouquinho aí do tempo, mas acho que foi bom porque a gente tirou todas as dúvidas. Mas a gente se coloca à disposição de vocês para, por exemplo, fazer uma apresentação mesmo da solução completa, né? Aqui eu passei só algumas informações, eu acho que acabam gerando algumas dúvidas, até porque não viu todas as informações, mas eu acho que a gente pode fazer uma apresentação para vocês, para cada cliente que quiser, aí a gente pode falar um pouquinho mais da necessidade de cada um, como ficaria dentro do Cisfera. O mais importante, eu acho que foi vocês conhecerem também o case aqui do Fabiano. Fabiano, muito obrigada por sua participação. A gente sabe que está todo mundo trabalhando remoto e acaba trabalhando dobrado, então o tempo que você aí deixou aqui com a gente, agradeço muito. E estamos à disposição de todo mundo. Depois. Oi. A Tatiana está perguntando se fosse possível deixar o contato. Não sei. Talvez tá. colocar no chat também o contato. Eu vou colocar. Deixa eu colocar aqui o dado. Espera aí. Vou colocar o contato da Andréa. É que agora eu ia colocar o do escritório, mas do escritório acaba que ninguém vai conseguir falar agora, né? Mas do escritório, só para vocês terem, todo mundo aí. Acho que poderia colocar talvez o seu contato eu vou colocar meu e-mail aqui. Mas cada comercial, ele depois pode entrar em contato com vocês, mas ó, vou mandar o meu e-mail, aí qualquer coisa podem mandar para mim, aí eu vou encaminhando internamente, a gente tem algumas regiões aqui, a gente tem também o Carlos Assunção, que trabalha com a gente, a Andréa Chagas, então, mas aí depois eu encaminho, só para ficar mais fácil eu vou mandar esse da Cisfera, o meu mesmo, tá? E o meu nome é Vivian Krebs, só para todo mundo ter aí. Tá? Vou colocar meu celular aqui, se caso precisar, vocês me mandam o WhatsApp e a gente conversa. Tá bom? Estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Edmir, também, pelo seu tempo aí com a gente. Obrigada, Fabiano, novamente. E obrigada a todos. Ok, foi um prazer. Obrigado, Vivian, por ter ajudado. Valeu, grande abraço a todos. Obrigado, hein, Fabiano. Um abraço, hein. Valeu, Edmir. Obrigado Tchau, a todos. tchau.